Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quinta-feira, 19 de maio. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntos deixar vocês informados com o que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Gigante pela própria natureza. Eu sei que essa é uma estrofe do hino nacional, mas ela cabe, sabe para quem? Para Eletrobras. A natureza da Eletrobras é assim, repara. Ela responde por quase 30% de toda a geração de energia elétrica no Brasil, por 40% de toda a transmissão de energia elétrica no Brasil, e se juntar tudo, 20% do setor elétrico é da Eletrobras. Portanto, ela é, na sua natureza, uma gigante brasileira. E este peso da Eletrobras é que explica praticamente toda a discussão envolvendo a sua capitalização, que finalmente deve acontecer agora que o Tribunal de Contas da União conseguiu passar para frente a papelada que vai permitir a operação da diluição das ações do governo federal, da União, no mercado de capitais. Bem, a Eletrobras tem hoje 72%, um pouquinho mais de 72% de capital do governo federal e o resto na mão já do setor privado no mercado acionário. A capitalização vai promover uma diluição da posição do governo para que ele fique com 45%. Ele vai continuar sendo acionista majoritário, mas vai perder o controle da companhia. A entrada, a injeção de recursos e a possibilidade de fazer uma mudança completa na gestão da empresa pode transformar a Eletrobras numa das maiores empresas do mundo, fronteira de inovação e de desenvolvimento para a transição da energia renovável, da energia verde. Portanto, este é o tamanho da gigante pela própria natureza Eletrobras. A ideia de hoje do nosso podcast é discutir um pouco com vocês, trazer aqui o que tem de potência nessa operação de capitalização e o que tem de risco. Eu vou ficar com a parte boa, eu vou dizer o que pode sair de bom. Deixei para a Priscila, minha best friend, dizer para vocês quais são os riscos dessa operação. Pois bem, a Eletrobras tem hoje uma capacidade de investimento muito pequena, praticamente não cobre os seus custos de amortização e de perda, cerca de 3 bilhões de reais por ano. Se a capitalização acontecer, isso pode subir para 13. Então sai de 3 para 13 bilhões por ano, o que aumenta e muito a sua capacidade de inovação, por exemplo, melhora e ganhos de eficiência de operação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, redução do custo operacional. Hoje, essa quantidade de empresas, são mais de 100 usinas, as subsidiárias que são gigantescas, como Furnas, Eletronorte, a Chesf, todas elas têm uma estrutura de gestão gigantesca. Capitalizada, já fora do controle do governo federal, pode acontecer uma otimização que inclusive já começou lá na gestão de Wilson Ferreira Júnior, quando ele entrou em 2016, ele fez uma primeira otimização da gestão, mas tem muita coisa para fazer por lá. Então, essa mexida na essência operacional da Eletrobras pode gerar uma redução de custo operacional, que também vira eficiência no final das contas. E, por último, como eu disse aqui, uma expansão da energia renovável. Sabemos aqui que a base da operação da Eletrobras é via hidrelétricas, portanto, ela já é uma companhia desse tamanhozão todo, com a sua matriz energética em energia renovável. Então, tem potência, tem um upside gigantesco para negócio. Agora, precisa enfrentar as buchas que estão pela frente, que eu deixei na mão da Priscila Yasbeck, que vai dar conta do recado, porque ela é boa em tudo que faz. Priscila, deixei com você. Já te fiz logo um elogio para você não chegar brava comigo, que te deixei a parte dos riscos. Gente, vocês não fazem ideia da generosidade de Thaís Herédia aqui, né? Falando isso pra mim, eu fico toda feliz, toda lisonjeada. Eu que sou fã dela já, muito antes dela me conhecer, eu já era muito fã. Então, vocês imaginam aqui, mas vou parar com essa rasgação aqui de elogios, só saibam que admiro demais. Fala logo dos riscos da Eletrobras. Vamos, é só pra quebrar um pouco o clima, porque ficar falando de Eletrobras é pesado, né? Então, vamos lá, falar dos riscos de Eletrobras. Então, bom, primeiro ponto, né? Pode haver ainda uma judicialização grande no processo. Então, o aval do TCU não é a etapa final. Então, muita gente fala, aval do TCU, agora a capitalização vai pra frente, sim, avança, tem um avanço importante, porém, existe sim um risco de judicialização. Então, eu conversei com o Bernardo Pedretti, que é advogado especialista em direito público do BRZ, e o que ele explicou é que é uma situação muito politizada, tanto por causa da massa de funcionários, quanto por causa da oposição política. Então, ele, nas palavras dele, a judicialização é quase certa. Então, ele falou que pode haver uma batalha de liminares até se saber se o processo pode ser concluído antes das eleições.
E o que ele disse é que a oposição deve entrar com essas liminares, com essas tentativas de barrar o avanço do processo na justiça, usando justamente os argumentos técnicos que foram apresentados no voto do ministro Vital do Rego, do TCU, que foi o único voto contrário à capitalização. Vale falar também que essa questão das eleições, por quê? Porque quanto mais próximo das eleições, mais risco tem de o processo não caminhar para frente, porque a oposição não quer a capitalização da Eletrobras, então pode ter um risco de alternância de poder que pode acabar inviabilizando o processo, mas também porque se ficar mais próximo das eleições, as ações chegam no mercado para serem vendidas, essas novas ações que o governo vai emitir para diluir a sua participação, num momento muito ruim também, que vai gerar uma perda ali do potencial que o governo tinha de arrecadação sobre essa capitalização, que é a grande expectativa do atual governo, né, da gestão Bolsonaro, que é essa capitalização da Eletrobras. Então tem alguns riscos aí pela frente. Também tem uma questão até que o consultor financeiro Paulo Bittencourt, que a gente conversou também hoje, daqui a pouco vem um trechinho também do que ele fala sobre mercado, mas ele também destacou que o processo ele tá muito exprimido. Então, como teve o pedido de vista no TCU, isso atrasou o processo, qualquer coisa que sair do cronograma deve empurrar sim esse processo lá para perto das eleições, porque lembrando, tem todo um procedimento agora para fazer essa oferta de ações no mercado, tem que passar pela CVM, que é a xerife do mercado, então tem toda uma série de burocracias ainda que vão ter que ser feitas. Dizem que esse processo dura cerca de 10 dias úteis, então qualquer pedra no meio do caminho pode atrasar ainda mais o processo. Então esse é o primeiro risco, acabei me estendendo um pouco nele, vou tentar falar do segundo risco, que é muito importante, de uma forma um pouco mais direta. Então, impacto nas contas de luz. Esse é muito importante, bate no bolso do consumidor. Então, o que os especialistas estão dizendo é que os custos tendem a cair no curto prazo com a capitalização, porque vem um dinheiro da venda dessas ações que entra na conta de desenvolvimento energético, que é uma conta que está pesando e que é diluída na conta dos consumidores, está pesando na tarifa de todo mundo. Então, esse dinheiro da capitalização vem para amortecer um pouco esse custo da conta de desenvolvimento energético. Isso acaba influenciando nas contas de luz. Então, o Luiz Augusto Barroso, que é diretor da PSR, é uma consultoria especializada no setor, calcula que com esse dinheiro que vem da capitalização, há um alívio de 2,5% nas contas de luz neste ano já de 2022. Mas, como tem reajustes tarifários neste ano, acontecendo nesse ano, e esses reajustes devem gerar um aumento na conta de luz de 20%, no líquido, o que deve haver é um aumento das contas de luz de cerca de 18% nesse ano. São 20% de reajuste, com essa queda de 2,5% com a capitalização da Eletrobras, com esse dinheiro que vai entrar, no fim das contas, um aumento de 18%. E aí, o que ele falou, que foi muito interessante, o Luiz Barroso, ele falou o seguinte: os custos são certos, mas os benefícios para o consumidor estão na mão do governo de fazer com que essa capitalização produza esses benefícios. Então, por que no curto prazo cai e no médio prazo, tanto o Luiz Barroso quanto outros especialistas dizem que não sabem se a conta de luz vai cair para o consumidor final, por causa justamente dos jabutis. Quero chamar a Thaís para falar rapidamente dos jabutis, Thaís, para daí eu falar dos efeitos dos jabutis na conta de luz. O que são esses jabutis? Os jabutis são aquelas ideias mirabolantes, criativas e geralmente absurdamente caras para o país que o Congresso Nacional aproveita para embutir em projetos de lei de coisas importantes, como é o caso da capitalização da Eletrobras. Nesse caso especificamente, chama atenção pelo seguinte: construção de termoelétricas numa região centro-oeste e norte, em duas regiões do Brasil, onde não há demanda por essa quantidade exigida pelo projeto de lei, 8.000 megawatts, Priscila me ajuda aqui. Segundo, não tem gasoduto para levar o gás até essas termoelétricas, então tem que construir a termoelétrica, tem que construir o gasoduto e depois tem que arrumar uma linha de transmissão dessas termoelétricas para o Sudeste. Então, olha que plano eficiente para o país, né? Vamos construir termoelétricas numa região onde não há. Parece uma coisa legal, porque afinal de contas estamos levando o desenvolvimento para o centro do Brasil. Mas no caso da infraestrutura, a infraestrutura tem que estar e tem que ser boa onde ela é mais eficiente, especialmente da energia elétrica. Então, ela tem que estar onde há a maior demanda para exigir a menor infraestrutura de transmissão, a maior facilidade de distribuição. Então, o projeto de lei, o jabutizão que apareceu na privatização, na desestatização da Eletrobras, é assim: vamos construir termoelétrica num lugar que não tem demanda para isso, depois vamos fazer um gasoduto para entregar o gás lá e no final arruma a linha de transmissão
condição para devolver para onde a demanda é maior. Esse é o jabuti que o Congresso Nacional arrumou nesse processo. Thaís, achei curioso que o Luiz Barata, que é ex-presidente do ONS, a gente também estava batendo papo sobre isso, tá? Ele estava explicando todo o panorama e ele falou que essa questão do jabuti é um jabuti de uma ópera em 2 atos, né? Então, o primeiro ato é botar essa obrigação de contratar esses 8.000 megawatts de térmicas a gás no centro-oeste e no norte do país, mas tem esse segundo ato, que é o que você falou, ainda depois tem que levar essa energia via gasodutos que não existem para conseguir distribuir essa energia para outra parte do país, porque não tem a demanda necessária lá no norte e no centro-oeste. É isso que torna a conta cara no médio e no longo prazo. Então, tem esse efeito, capitalização traz dinheiro, isso alivia as contas no curto prazo, aqueles 2,5%, mas depois tem esse custo que vai ser embutido nas contas de novo para a construção dessa térmica e toda essa infraestrutura que vai ser necessária, que foi prevista lá na MP da Eletrobras, e claro que isso tem o dedinho da política, né? Então, o Luiz Barata estava falando, não é uma capitalização que não foi feita por técnicos, não foi feita pela a empresa de pesquisa energética, foi feita com o dedo da política. Então, tudo que se a gente puder resumir o que aconteceu na capitalização da Eletrobras e até o que eles dizem é que, como que você falou no começo? Que é gigante pela própria natureza. Então, por ser tão gigante, faria sentido ter um investimento privado para dar conta de toda essa enormidade da empresa e fazer investimentos mais efetivos, mas fato é que o jeito como a capitalização aconteceu foi um jeito muito ruim, porque foi uma capitalização feita pela política e não pela técnica. Então, com isso, tem uma expectativa de que no médio prazo esses custos desses jabutis entrem na sua conta de luz, então já pode contar que tua conta de luz vai vir com jabuti daqui pra frente. Cuidado pro jabuti não arrancar um fio lá da geladeira e tal na sua casa. Mas olha, para terminar, eu quero trazer um ponto aqui. Quem me chamou a atenção foi Helena Landau, que é uma economista conhecida, bastante conhecida no Brasil, foi presidente do Conselho da Eletrobras nesse período de saneamento da empresa no governo Temer e também participou dos processos de privatização que aconteceram nos anos 90 aqui no Brasil. Ela me chamou a atenção exatamente sobre essa característica da gigante pela própria natureza da Eletrobras, porque ela representa 20% do setor elétrico. Isso pode ser muito legal se todo esse ganho de eficiência, redução de custos, se tudo isso acontecer, ou seja, temos uma empresa deste tamanho, deste porte, muito bem gerida e que sim pode garantir uma transição para energia verde, uma entrega segura de energia para um país que precisa disso, inclusive para crescer. Agora, e se der errado, temos essa enorme e gigante companhia mal gerida e drenando e não devolvendo custos da economia brasileira. No Money de hoje, nós ouvimos o Paulo Bittencourt, que é um consultor financeiro, e ele traz um ponto interessante sobre o interesse dos investidores que podem comprar as ações da Eletrobras. Vamos ouvir. Eu diria que compensa, porque seria mais ou menos como você acompanhar um IPO, por exemplo, onde você só tem a referência das análises, daquilo que foi colocado ali no chamado book building do IPO. Nesse caso, a gente tem, como vocês colocaram muito bem, todos os dados com a Eletrobras, o potencial, toda a abrangência dela. Então, eu diria que é uma espécie de IPO com um nível de risco muito menor. Essa empresa já existe, já é operacional. Se a gente pegar, por exemplo, no passado, empresas como as Centrais Elétricas do Maranhão, Centrais Elétricas do Pará, que simplesmente estavam numa situação muito pior do que a Eletrobras hoje e que hoje se tornaram aí a empresa, por exemplo, a Equatorial Energia, vejam da onde saiu, empresas que foram adquiridas por R$1 e realmente se tornaram uma empresa bastante viável. Eu acredito realmente que a Eletrobras, uma vez privatizada, é muito mais viável do que a situação, como vocês colocaram, de uma incapacidade de investimento. Havendo investimento, uma boa gestão, o potencial dessa ação é muito grande. Bom, e importante também a gente trazer aqui a derrocada enorme do mercado de ações global ontem. Então, o S&P, o Nasdaq derretendo, maiores quedas desde o começo de 2020, maiores quedas em 2 anos. Então, é uma situação bem ruim para o mercado financeiro. A análise que foi feita é que aquela alta que teve na terça-feira foi um respiro, mas um respiro que mostrou que o mercado foi muito otimista, porque ontem o temor de inflação, o temor de aumento de juros voltou com tudo, embalado pelos dados de inflação da zona do euro, que ficou no recorde de mais de 7%, também inflação do Reino Unido, que foi
em 9%, maior inflação em 4 décadas. Lembrando, Estados Unidos também com uma inflação acima de 8%, são inflações enormes para países desenvolvidos, parâmetros muito grandes para países desenvolvidos, e isso traz para o mercado a percepção de que os bancos centrais vão ter que ser muito duros, não vai ter jeito para conseguir conter essa inflação e vão ter que aumentar os juros, e aí isso bate em cheio nas ações, nas empresas, no mercado acionário, e é por isso que a gente está vendo então o mercado mais uma vez voltando para aquele viés muito negativo que já vinha sendo apresentado nos últimos dias. Também vale destacar que as ações de varejo puxaram muito essas quedas. A Target teve uma queda de mais de 25%, de quase 25%, isso depois do Walmart, que já tinha caído bastante. As duas empresas tiveram as maiores quedas desde 1987, desde a Black Monday, isso depois que elas divulgaram alguns dados e mostraram um corte na previsão de lucros, corte na previsão de vendas. Então, essas empresas, elas refletem muito do momento que o setor de varejo está vivendo, porque está havendo uma migração do consumo de varejo para serviços. Então, com a pandemia, estava todo mundo trancado, consumindo muito varejo, né? Consumindo até pelas compras online e tudo. Daí tem essa mudança, a reabertura traz um consumo que migra para serviços, para restaurantes, salões de beleza, e os gastos com varejo, que estavam sendo muito inflados com aqueles estímulos de pandemia, eles secam, e aí com isso, o varejo está sofrendo muito, essas empresas estão sofrendo muito, puxaram para baixo o mercado. Também as varejistas têm uma pegada de tecnologia, foram para o mundo online, então as empresas tech também sofrem com esse aumento de juros, então são empresas que estão sofrendo duplamente. E isso também afeta o nosso mercado aqui, também afeta as nossas empresas aqui. E aí, para finalizar essa análise de mercado, a grande questão do momento é que o mercado, então, os Nasdaq, por exemplo, a Bolsa Tecnológica Americana, está com uma queda de 27% no ano. O S&P está com uma queda de quase 20% desde o seu último pico. E quando os índices têm uma queda de mais de 20% desde o seu último pico de alta, isso significa que o mercado está entrando em bear market, que é aquele mercado urso, né? Porque o urso dá uma patada para baixo. Então, quando o mercado vai para baixo, é o bear market. Quando ele vai para cima, é o bull market, que é o touro, que ele dá aquela chifrada para cima, né? Tem uma análise muito forte acontecendo sobre o mercado entrando nesse momento de bear market, mas mais que isso, a grande pergunta é, esse bear market, esse mercado de baixa desse momento, esse mercado baixista, é um mercado que ele vai durar muito tempo ou não tanto tempo? Vai ser igual os últimos momentos de queda que o mercado já viveu, ou vai ser uma queda mais rápido? E aí a gente perguntou isso pro Paulo Bittencourt também, que trouxe então a visão dele. Vamos ver. Eu diria que é um cenário que pelo menos aí por um ano, e quando a gente investe em renda variável, um ano não é um período tão longo assim, a gente pode esperar ainda do mercado em baixa por um ano. Eu acho que o pior ainda não veio. Nós vamos ter que aguardar quais são as empresas que vão ser tremendamente afetadas por todo esse custo de energia, de recessão, que eu acho que virá. Em duas crises no passado de fortes preços de energia, a partir de 1973, depois de 79, o mundo foi empurrado para uma recessão. Eu acho que, sinceramente, dessa vez também não será diferente. Aqui, para a gente terminar esse assunto de Eletrobras e de inflação e tudo mais, não podemos deixar de trazer aqui a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele recebeu ontem o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, o novo ministro, né? E disse o seguinte, olha, nós queremos uma resposta rápida sobre as contas de luz, porque a Câmara dos Deputados não quer deixar valer os contratos, os reajustes dos contratos das distribuidoras já autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Na verdade, o Arthur Lira pediu uma resposta ao ministro de Minas e Energia, mas ele quer só uma resposta, ele quer que a solução seja dada, ou seja, ou o governo dá um jeito de não permitir ou de quebrar contrato e não permitir o reajuste das contas de luz, ou a Câmara dos Deputados pode fazer isso. Infelizmente, minha gente, assim, né, no mundo da responsabilidade, da segurança do ambiente de negócios, né, o representante da Casa Legislativa dizer, eu sei que tem contratos, mas o governo tem que trazer uma solução. É um ano eleitoral, a política sempre tem um discurso exacerbado. Agora, precisa estar resguardada ali um setor, uma área, um debate que não pode estar em discussão no Brasil mais, que é o cumprimento de contratos. Esses contratos foram assinados, sim, o reajuste é muito alto, sim, vai castigar e já está castigando boa parte da população brasileira. Agora, a solução tem que sair do orçamento federal, que, aliás, também é revisto pelo Congresso Nacional e que, inclusive,
hoje usa boa parte desses recursos para distribuição direta pelas emendas de relator e por aí vai. Então, devolver para o prestador de serviço a responsabilidade por uma política pública que pode sim partir do próprio governo, mas de responsabilidade do orçamento e não do Congresso Nacional. Para fechar o nosso Money de hoje, também tratando da questão da inflação global, da inflação que nós também estamos importando aqui no Brasil, tem uma reportagem muito legal sobre o que está acontecendo nas cadeias de abastecimento, nos portos do mundo inteiro, especialmente da China, tudo encalhado, os navios com uma fila gigantesca de espera. A reportagem é do Fabrício Julião, nosso repórter especial do Business aqui na CNN Brasil. Tá imperdível essa reportagem, porque ela traz todo o panorama, tudo que está envolvendo esse grande problema que o mundo enfrenta. O Fabrício vai trazer um spoilerzinho para vocês aqui. Os lockdowns em grandes cidades da China, principalmente em Xangai, e a guerra entre Ucrânia e Rússia têm causado congestionamento nos portos do mundo inteiro. Mais de 1/5 da frota mundial de navios porta-containers está esperando em filas para atracar em algum porto. Somente em Xangai, são mais de 350 navios aguardando, segundo dados de uma pesquisa do Royal Bank of Canada. Eu conversei com o autor desse estudo, que me contou que os preços de produção, frete, combustíveis, tudo deve subir ainda mais. Essa situação causa um choque de oferta muito grande na cadeia de suprimentos global, que estava começando a se recuperar dos impactos de 2020 e do início de 2021, quando a pandemia ainda estava no auge. As exportações no mundo devem sofrer ainda mais com atrasos a partir do segundo semestre do ano, quando geralmente a demanda por produtos é maior em razão das festas de fim de ano. No Brasil, os especialistas chamam a atenção para os problemas com as importações vindas da China. Isso porque a China está lidando com uma forte demanda e falta de pessoas nas fábricas, falta de pessoas dirigindo transportes internos, como caminhões, para levar as mercadorias aos portos, e trabalhadores de uma forma geral. Apesar de ser um grande exportador para o país asiático, o Brasil importa muitos insumos básicos da China, desde componentes presentes em remédios que encontramos nas farmácias. Saiba mais sobre o tema na reportagem que foi publicada hoje no site da CNN. Vou correr para terminar esse CNN Money, que hoje está muito grande, cheio de informação. A gente espera ter contribuído muito para a sua compreensão de tudo que está em jogo nessa capitalização da Eletrobras e nas decisões que o país precisa tomar, sendo responsável, sendo racional, porque a conta vai chegar. Ela demora, mas ela chega. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.